Vamos lá, então, pessoal, vou colocar vocês no mute agora e vamos iniciar, tudo bem? Beleza. Fechado, todo mundo no mudo. Só vou aqui monitorar vocês. Vamos lá. Vamos que vamos, André voltou a tempo, boa noite. Vamos dar a nossa 11º encontro, né? O nosso 11º encontro do grupo de estudo PL 6814-2017. Hoje, em especial, vamos estudar do artigo 69 a 77, já passamos da metade, creio que mais umas 6, 7 segundas-feiras aí, ou seja, até o final do ano a gente conclui com êxito aí essa parte do grupo de estudo. Título 4 dos instrumentos auxiliares, é criado agora o tópico dos instrumentos auxiliares. O que são instrumentos auxiliares? Artigo 69. São procedimentos auxiliares das licitações das contratações regidas por esta lei, credenciamento, pré-qualificação, sistema de registro de preço e registro cadastral. Vamos lá. Duas situações que não tem na Lei 8666, o credenciamento e a pré-qualificação. Isso é novidade. SRP tem previsão na Lei Geral de Licitação no artigo 15 e o registro cadastral também tem previsão na Lei 8666 dentro do, se eu não me, salvo me engano, artigo 32 ou 33 da Lei 8666, vai falar da parte dos CRCs. Só que isso agora fica de uma forma mais clara. Seguindo. Parágrafo 1º. Os procedimentos auxiliares que se trata o CAPT obedecerão a critérios claros e objetivos definidos em regulamento. Então, vamos destacar o primeiro regulamento. A nova lei de licitação vai cumprir o decreto 7.892, que regulamenta o SRP. Parágrafo 2º. O julgamento que decorrer dos procedimentos auxiliares das licitações, previsto nos incisos 2 e 3 do CAPT, segue o mesmo procedimento das licitações. Então, vai seguir o mesmo cronograma, todo o procedimento de licitação. Capítulo 1 do credenciamento. Vamos ao primeiro. Credenciamento. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação. Inciso 1. Paralela e não excludente, caso em que é viável e vantajosa para a administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas. Vamos deixar claro que esse credenciamento não é o credenciamento de procuração, não. Credenciamento de empresas, credenciamento de profissionais. Inciso 2. Com seleção a critério de terceiros, caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação. Então, inciso 1 e inciso 2 são esses editais de chamamentos públicos que nós estamos tendo hoje de credenciamento, que não tem um amparo muito claro, ainda muito obscuro as formas de credenciamento que estão acontecendo hoje, e hoje ela já vai estar prevista no artigo 70, inciso 1 e 2 da nova lei de licitação. Inciso 3, em mercados fluidos, caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de procedimento de licitação. Então, nós temos alguns ramos de atividade que não tem como fazer uma licitação por 12 meses, por 6 meses, pela oscilação de preço. Então, tem que contratar por licitação certa. Então, posso fazer um credenciamento para caso eu precise daquele serviço, aquele produto, eu tenho um fornecedor já pré-selecionado para isso por um credenciamento. Só um pouquinho. Deixa eu chamar aqui. Tudo normal. Ok? Voltam a visualizar a projeção? Só porque um áudio abriu, eu fui fechar esse áudio que abriu para não atrapalhar a aula, ok? Vamos lá, inciso 3. Então, inciso... Vamos lá, do credenciamento. Inciso 1 e 2 nós já falamos. Inciso 3, em mercados fluidos. E parágrafo único, os procedimentos de credenciamento serão definidos em regulamento, observadas as seguintes regras. Inciso 1. A administração deverá disponibilizar permanentemente, em sítio eletrônico oficial, instrumento convocatório de chamamento de interessados, de modo a permitir o cadastramento de novos interessados a qualquer tempo. Então, o edital de chamamento público para credenciamento, ele não acontece só naquele dia. Apesar dele acontecer e já selecionar N fornecedores, qualquer fornecedor daquele ramo de atividade poderá pleitear um credenciamento, tá? Ele fica aberto o tempo todo. Inciso 2,
na hipótese do inciso 1 do CAPT, quando o objeto não permitir a contratação simultânea de todos os credenciados, deverão ser adotados critérios objetivos de distribuição da demanda. Então, eu posso ter um credenciamento onde eu posso girar uma linha de corte. Um exemplo, uma prestação de serviço. Eu posso determinar como prioridade de contratação, distância que esse prestador de serviço está da empresa. Tudo isso eu posso colocar para buscar contratar os mais próximos, o que traga menor custo para a administração pública e maior conforto para aquele que vai utilizar. Vamos um exemplo. Eu vou credenciar clínicas de aparelho de tomografia e ressonância magnética. Então, não adianta eu ter uma clínica credenciada, exemplo. Eu estou aqui em Vila Velha, Espírito Santo, e a minha clínica credenciada está a 150 quilômetros daqui. Não, eu vou dar preferência às clínicas credenciadas que estão mais próximo do que eu preciso para fazer o exame, ok? Inciso 3. O instrumento convocatório de chamamento de interessados deverá prever as condições padronizadas de contratação e, nas hipóteses do inciso 1 e 2 do CAPT, deverá definir o valor da contratação. Já vai existir um valor tabelado. Então, não existe disputa de preço. O valor é ditado pela administração pública. Na hipótese do inciso 3 do CAPT, a administração deverá registrar as cotações de mercado vigentes no momento da contratação. Então, inciso 3 e 4, fechado. Inciso 5, não será permitido o cometimento a terceiros do objeto contratado, sem autorização expressa da administração. Então, a priori, eu não posso terceirizar, eu não posso quarteirizar, mas ele deixa aí uma lacuna que eu posso pedir autorização, e se a administração autorizar, eu posso terceirizar. Inciso 6, será admitida a denúncia por qualquer das partes nos prazos fixados do instrumento convocatório. Então, qualquer um pode fazer uma denúncia sem problema nenhum nos prazos fixados no instrumento convocatório. Então, vamos lá. Parte de credenciamento, já eu chamo vocês para um debate, quem tiver alguma dúvida, anota e a gente tira daqui a pouquinho. Capítulo 2 da pré-qualificação. Artigo 71. A pré-qualificação é o procedimento técnico administrativo para selecionar previamente, inciso 1, licitantes que reúnam condições de habilitação para participar de futura licitação ou de licitação vinculada a programas de obra ou de serviço objetivamente definidos. Eu acabo com a tomada de preço na Lei 8666/93, mas eu crio uma pré-habilitação que existia lá na TP. Então, essa pré-habilitação, ela vem nas novas modalidades de licitação, para que as comissões não percam tempo. Eu já tenho as empresas pré-habilitadas para participar daquela licitação. Inciso 2, bens que atendam às exigências técnicas ou de qualidade estabelecidas pela administração. Então, eu vou ter uma pré-qualificação de alguns produtos que atendam, em especial, exigências técnicas ou de qualidades estabelecidas pela administração. Então, essa pré-qualificação não só atinge as empresas, como também marcas de produtos. Parágrafo 1º, a pré-qualificação poderá ser aberta a licitantes ou a produtos, observando-se os seguintes. Inciso 1. Na pré-qualificação aberta a licitantes, poderão ser dispensados documentos que já constarem do registro cadastral. Então, se eu tenho um registro cadastral, não preciso apresentar aquela documentação por 2 vezes. Inciso 2. Na pré-qualificação aberta a produtos, poderá ser exigida a comprovação de qualidade. Quais são os métodos de qualidade? Eles seguem um ABNT, um Inmetro? Qual é o tipo de selo que esse produto tem? Parágrafo 2º. O procedimento de pré-qualificação ficará permanentemente aberto para inscrição de interessados. Então, como o credenciamento, a pré-qualificação ela é igual. Ela fica aberta o tempo todo, ela não se fecha. Ela não acontece em momento único. Sempre eu posso estar analisando os produtos que se pré-qualifique para ser fornecedor. Parágrafo 3º. Constará do edital referente ao procedimento de pré-qualificação. Inciso 1, o período de inscrição. Inciso 2, o prazo para apresentação de documentos, que não poderá ser inferior a 15 dias da solicitação desse edital de pré-qualificação. Então, toda essa documentação daquela primeiro chamamento da pré-qualificação, vocês vão ter 15 dias para poder preparar toda a documentação. Inciso 3, as informações mínimas necessárias para a definição do objeto. Inciso 4, a modalidade, a forma da futura licitação e quais os critérios de julgamento serão adotados para essa pré-qualificação. Parágrafo 4º, a apresentação de documento face-a perante o órgão ou comissão indicada pela administração, que deverá examiná-los no prazo de 8 dias úteis, determinando correção ou reapresentação de documentos, quando for o caso, visando a ampliação da competição. Veja só o detalhe.
eu tenho uma abertura de documento que a comissão vai examinar em até 8 dias e ela pode determinar corrigir ou reapresentar documentos. Isso quer dizer que eu não vou conseguir inabilitar ou desclassificar ninguém numa sessão dessa, porque a comissão tem 8 dias úteis para avaliar e ela pode corrigir, determinar correções ou reapresentação de documentos. Então, isso abre uma grande lacuna aí nessa parte de regularizar documentos. Parágrafo 5º, os produtos e os serviços pré-qualificados deverão integrar o catálogo de bens e serviços da administração. Então, aquele catálogo aí eletrônico que a administração vai ter que colocar para funcionar agora, esses produtos e serviços pré-qualificados estarão dentro desse catálogo. A pré-qualificação poderá ser realizada em grupos ou segmentos, segundo as especialidades dos fornecedores. E a pré-qualificação poderá ser parcial ou total, contendo alguns ou todos os requisitos técnicos ou de habilitação necessários à contratação, assegurada, em qualquer hipótese, a igualdade de condições entre todos os concorrentes. Então, nós temos aí, pessoal, nascendo nada mais, nada menos com a nova modalidade de licitação, né? Que ela vai credenciar, por mais que ela seja aberta, quem está credenciado tem uma vantagem na negociação, tá? Isso fica muito claro. A pré-qualificação, parágrafo 8º, inciso 1, terá validade máxima de 1 ano, podendo ser atualizada a qualquer tempo. Inciso 2, não terá validade superior ao prazo de validade dos documentos apresentados pelos interessados. Então, os documentos que eu apresento vão definir a data de validade daquele produto, né, ou daquela prestação de serviço. Parágrafo 9º, é obrigatória a divulgação dos interessados pré-qualificados. Então, tem que ser publicado quem foi pré-qualificado para fornecer determinado produto ou determinado serviço. E artigo 72, a licitação que se seguir ao procedimento de pré-qualificação poderá ser restrita a licitante ou objeto pré-qualificado, admitindo novo licitante desde que comprove as condições de habilitação exigíveis até a data de publicação do edital de licitação. Olha o detalhe. As licitações poderão ser o quê? Poderão ser restritas a licitante ou objeto pré-qualificado. Ele quis dizer o seguinte, ele admite o novo licitante, desde que ele comprove as exigências de habilitação exigíveis até a data de publicação do edital. Então, a partir do momento que publicou o edital, aquele edital é só para os licitantes certos ou objetos pré-qualificados, que o novo licitante ele teria que ter se qualificado até a data da publicação do edital. Isso está muito claro aí no artigo 72. Vamos dar uma paradinha. Nessa parte aí de credenciamento, né, que a gente está batendo aqui agora, quais são as dúvidas dos senhores? Nenhuma, tudo tranquilo? Tem até que achar vocês aqui, que vocês sumiram. Ok, Rogério, já vou te chamar aí. Já vou te chamar, Rogério. Ah, meu Deus do céu, onde é que eu vou levantar essa mão? Só um pouquinho que eu chamo vocês. Participantes, Rogério, deixa eu tirar você aqui por enquanto, Andréia, Rogério, pode falar, Rogério. Professor, esse parágrafo 4º aqui do artigo 71, a apresentação de documentos parte perante ao órgão ou comissão indicada, a administração que deverá examiná-los no prazo de 8 dias úteis, determinando correção ou reapresentação de documentos, quando for o caso, visando a ampliação da competição. Isso aqui não vai, vamos colocar assim, está muito, eu sei lá, muito aberto, não vai causar um pano para manga para direcionamento, corrupção, essas coisas? Não, eu entendo não, porque aí não tem nem licitação ainda. Está fazendo uma pré-qualificação, por isso que ele está deixando bem aberto. Ele está pré-qualificando possíveis fornecedores para amanhã ter uma licitação direcionada para isso. Entendeu? Agora, claro, corrupção, nem digo aqui que aqui não envolve dinheiro. Mas aqui, como se diz, quem tem os documentos na frente vai ser privilegiado. Ou seja, hoje, os licitantes vão estar tem que estar muito atento aos editais de pré-qualificação, porque depois da pré-qualificação, com certeza vem um edital para comprar aquele produto ou aquela prestação de serviço. E se ele tiver pré-qualificado, ele tem uma vantagem maior que qualquer um outro que não viu isso aí. Correto. Ok? Ok, então. Obrigado. Só isso? Só isso, só. Mais alguém quer fazer pergunta? Levantar a mãozinha lá, por favor. Não estou conseguindo. Levantar a mãozinha?
Não tô. Então pode perguntar. Vai, André. Pronto. É o seguinte, no credenciamento a gente observa, enquanto pregoeiro, talvez também porque eu não tenho experiência nessa questão, mas assim, fica um pouco difícil, mesmo tendo as regras lá de como será contratado, o que a gente observa eu tenho, digamos, 10 hospedagens, aí eu credenciei 3 hotéis, um exemplo. Certo. Eu não sei quando é que eu vou usar as 10 hospedagens. Mas, assim, como é que eu vou dizer quanto é que eu vou separar para cada um deles? Entendeu? E aí, um exemplo, aí eu separei. Digamos que eu separei aí os 10, coloquei, vai sobrar um, né? Digamos que eu coloquei 3 e 3 e ficou um lá. Aí vem outra empresa e se credencia na sequência. Só que eu não tenho mais, eu já fiz o contrato para esses 3. Mas essa empresa se credenciou, ela está se credenciando para a próxima licitação. Não. Próxima? Se eu estou com o edital aberto. Tá, mas olha só, você está com o edital de credenciamento aberto, mas você já fez uma contratação. Você tem credenciado chegando, só que você tem o quê? Uma contratação já feita na frente. A próxima contratação que você fizer, esse credenciado ele entra para esse time. Porque senão vai virar uma bagunça, Andréa. Sim, sabe o que é que eu observo? Um exemplo, como eu não sei de fato quanto que eu vou necessitar de vagas de hospedagem, aí fica um pouco meio que quem chegou primeiro levou. Sim, mas o credenciamento... Exemplo, vamos falar de hospedagem. A prefeitura faz o edital de credenciamento, onde ela diz que ela vai pagar R$ 150 numa diária com café da manhã, ponto. Aí vem ali e se credencia 5 hotéis. 5 hotéis se credenciaram e os 5 hotéis, eles já concordaram que vão receber da prefeitura R$ 150. À medida que você tem demanda, você vai startar diária de hotel para esses 5 hotéis credenciados que estão concordando com você. Esses que estão chegando agora vai ser para o novo chamamento de credenciamento. Ele se credencia, só que ele fica em stand-by. Ele já não assume que foi feito o edital de credenciamento. É estranho. Não é estranho. Vamos lá. É porque, assim, ó, vamos para a prática. Existe uma coisa chamada pré-credenciamento e depois o credenciamento. Pré-credenciamento, quando eu falo assim, ó, eu quero qualificação dos hotéis para atender a prefeitura de Ceabra. Ponto. Vieram lá 4 hotéis se credenciaram, apresentaram a documentação, número da Embratur, tudo direitinho. A prefeitura fez uma diligência em loco, viu as acomodações dele, viu a qualidade do café da manhã, falou, esses hotéis estão credenciados, estão pré-credenciados. Agora eu vou fazer um edital de credenciamento. Aqueles hotéis vieram e se credenciaram, concordando que a prefeitura vai pagar R$ 150 de diária. Ah, mas tem 2 hotéis que não se credenciaram, ficaram sabendo disso 4 meses depois, foram na prefeitura. O que a prefeitura vai falar? Olha, você pode fazer o seu pré-credenciamento, nós temos uma comissão que vai analisar o hotel de vocês, vai em loco, e no próximo edital de credenciamento você vai ser convidado. Compreendeu agora, André? Compreendi. Seguindo assim, não tem erro. Uhum. Fechou? Ficava um sentido, não dava para ter esse sentido na questão de o pré-credenciamento. Então, quando eu lancei um edital para esse patamar, eu já lancei total. Inclusive, representei uma empresa também em Irecê, outra cidade. Representei não, entreguei, né, a documentação. E aí foi para exames de laboratório. Lá ele já tem um quantitativo fixo, e aí eu entrego, até na hora de entregar uma proposta, uma qualificação, a gente fica meio sem saber o que de fato entrega. Eu vou entregar aquela quantidade toda numa pré-proposta que eles exigem em alguns editais, tem que apresentar a proposta. Tipo assim, a minha capacidade de executar aqueles exames seriam de todos. Sim. Aí eu mandei uma proposta integral do valor. Porém, a gente sabe que não vai ser contratado o total, ele vai possivelmente fracionar para outros. Sim, é porque o credenciamento dá essa oportunidade para a administração. Ela pode fracionar com todos. A administração é bom, para o licitante eu já não vejo muito legal, não. É só uma garantia, né? Se ele fizer um trabalho de prospecção, ele vai ter um retorno muito bem. Agora, se ele só participar e não tiver prospecção, aí ele não tem êxito nisso de forma nenhuma. Ok?
No outro itens da qualificação, não é isso? Sim. Pronto. Qualificação eu entendi que é mais ou menos a mesma coisa do credenciamento pré, né? Agora, ficou estranho a gente restringir só quem fez o pré-credenciamento. Mas olha só, vamos falar de pré-qualificação, vamos falar de produto. Pré-qualificação. Você quer comprar gênero alimentício para as escolas. Você vai fazer uma pré-qualificação de gênero alimentício. Arroz, feijão, café, óleo. Você vai pedir amostras para pré-qualificar quais são as melhores. Amanhã você vai fazer uma licitação. Quando você for fazer uma licitação, que já não é uma licitação de qualificação, é uma licitação normal, onde você vai pedir produtos da marca X conforme processo de pré-qualificação de qualidade. Então, eles já passaram pela qualidade. Aquele produto que não está ali naquela marca não participa da licitação. Isso quer dizer que eu vou colocar no edital a marca, diferente de hoje. Mas conforme o processo de pré-qualificação que você fez anterior. Vamos comparar com a realidade. Hoje, quando vocês trabalham mais um pouco, vocês conseguem fazer isso por um processo de padronização. Padronizando uma marca pela qualidade. Agora vocês vão pré-qualificar esse produto, ok? Certo. Fechou, André? Alguma dúvida? Maurício, nenhuma dúvida? Tranquilo? Ok. Então, tudo tranquilo. Vamos lá. Vamos prosseguir. Capítulo 3 do Sistema de Registro de Preço. Ele agora vem bem mais claro dentro da nova lei de licitação. Artigo 73. O edital para licitação por registro de preço comum ou permanente observará as regras gerais de licitação e deverá dispor sobre. Vejam só, aqui nasce o SRP comum ou permanente. Comum é o que nós temos hoje, permanente vocês vão entender na explicação. Inciso 1. As especificidades do certame de seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida. Inciso 2. A quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, no caso de serviço, de unidade de medida. Então, agora eu tenho quantidades mínimas e máximas a serem adquiridas que tem que estar no novo sistema de registro de preço. Inciso 1 e 2. Ok. Inciso 3. A possibilidade de prever preços diferentes. A. Quando o objeto for realizado ou integre em locais diferentes. B. Em razão da forma e do local de acondicionamento. C. Quando admitida cotação variável em razão do tamanho do lote. E D. Por outros motivos justificados no processo. Então, o SRP vai como se diz, permitir que vocês cotem preço quando for um SRP de compra nacional. Produto entregue no centro-oeste é um preço, entregue no norte é um preço, no nordeste é outro preço. As oscilações de frete e barreiras fiscais vão ser permitidas. Traduzindo isso aí para vocês, ok? Em razão de forma, local de acondicionamento, quando admitida a cotação variável em razão do tamanho do lote, quem cota menos talvez cobre mais caro, quem cota mais cobre mais barato. E por outros motivos que não estão previstos aqui que possam ser justificados no processo. Inciso 4. A possibilidade do licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela. Isso já acontece hoje em concorrências, quando eu tenho uma compra de um grande número de volumes e os licitantes não são obrigados a cotar a quantidade máxima. Eles se limitam a cotar o que eles conseguem fornecer. Claro que o edital traz aí uma linha de corte, o que seria o mínimo de fornecimento e o máximo de fornecimento. E o critério de julgamento da licitação, que será o de menor preço ou de maior desconto sobre a tabela de preços praticadas no mercado. Então, no SRP sempre vai ser julgado o menor preço. E as condições para alterações de preços registrados, quando eles poderão ser alterados. Inciso 7. O registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço até o limite de 5, desde que aceite cotar o objeto com preço igual do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação. Em suma, isso aqui é a tradução do cadastro reserva, o suplente. Eu tenho um licitante que ganhou, quem igualar o preço dele vai cumprir o artigo 73, inciso 7. Se ele falhar, chama-se o segundo colocado. Se o segundo colocado falhar, chama-se o terceiro colocado. Porém, todos estão praticando o preço do primeiro. Inciso 8, a vedação a que o órgão ou entidade participe de mais de uma ata de registro de preço
com o mesmo objeto no prazo de validade daquela que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital. Isso é uma pergunta, se eu não me engano, o grupo fez semana passada, né? A vedação é que o órgão ou entidade participe de mais de uma ata de registro de preço com o mesmo objeto no prazo de validade daquela que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital. Ou seja, se eu tenho um edital, uma ata válida, eu não tenho por que fazer novo processo de licitação ou participar de adesão em uma ata, que eu já tenho ela válida dentro do órgão público. Então, limita ao aproveitamento total daquela ata que está dentro do órgão público. Inciso 9, as hipóteses de cancelamento da ata de preço e suas consequências. Tudo tem que ser previsto em regulamento próprio. Se eu buscar o decreto 7.892, ele já traz esses regulamentos próprios para o cancelamento de ata. Parágrafo 1º, é permitido o registro de preço com indicação limitada à unidade de contratação e sem indicação do total a ser adquirido, apenas nas seguintes situações. Inciso 1, quando for a primeira licitação por objeto e o órgão ou entidade não tiver registro de demandas anteriores, é a primeira vez que ele vai comprar, ele não sabe quanto que ele demanda. Inciso 2, no caso de alimento perecível. Inciso 3, no caso em que o serviço esteja integrado ao fornecimento de bens. Então, pessoal, preste atenção, inciso 1, 2 e 3 são os casos que o registro de preço vai ter indicação limitada à unidade de contratação. Quando for a primeira licitação e o órgão não tem referência de compra passada, no caso de alimento perecível e no caso em que o serviço esteja integrado ao fornecimento de bens. Aí pode-se aplicar o inciso 9, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Nas situações referidas no parágrafo 1º, é obrigatória a indicação do valor máximo da despesa e é vedada a participação de outro órgão ou entidade na ata. Parágrafo 3º. O sistema de registro de preço poderá ser usado para a contratação de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia, e observará as seguintes condições. Olha aí, Rogério. O SRP vai alcançar obras e serviços de engenharia. Então, nas situações referidas no parágrafo 1º, é obrigatória a indicação do valor máximo da despesa e é vedada a participação de outro órgão ou entidade na ata. Parágrafo 3º, o sistema de registro de preço poderá ser usado para a contratação de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia, e observará as seguintes condições. Inciso 1, realização prévia de ampla pesquisa de mercado. Inciso 2, seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento. Inciso 3, desenvolvimento obrigatório de rotina de controle. Inciso 4, atualização periódica dos preços registrados. Inciso 5, definição do período de validade do registro de preço. Inciso 6, inclusão em ata de registro de preço do licitante que aceitar cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência de classificação do certame e do licitante que mantiver sua proposta. Nada mais é que um suplente para obras e serviços de engenharia. Ok? Artigo 74. A existência de preços registrados implica compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de certame específico para que são pretendida, desde que devidamente motivada. Veja só, lá atrás, ela diz que não pode licitar, que ela tem que dar preferência à ata. Agora, no 74, ela já diz que pode licitar, desde que devidamente motivada. Eu tenho um motivo para estar fazendo essa nova licitação. Artigo 75, o prazo de vigência da ata de preço será de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. Parágrafo único, o contrato decorrente da ata de preço terá sua vigência conforme as disposições nela contidas. Então, vamos lá. Eu prorrogo agora na nova lei de licitação uma ata por 12 mais 12 meses. Então, ela chega a 24 meses. Parágrafo único. O contrato oriundo dessa ata, ou seja, decorrente da ata de preço, terá sua vigência conforme as disposições nela contida. Então, o que tiver no contrato é o que vai se manter, que vai se seguir. Artigo 76. A administração poderá contratar a execução de obras e serviços de engenharia pelo sistema de registro de preço, desde que atendidos os seguintes requisitos. Inciso 1. Exigência de projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional. Serviço comum, eu entendo assim. Inciso 2. Necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado. Entendo como pequenos reparos. Artigo 77. Incumbe ao órgão ou entidade gerenciadora, previamente ao certame de que trata este capítulo, realizar procedimento público de intenção de registro de preço para
nos termos de regulamento, possibilitar a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de contratação. Parágrafo 1º. A contratação com base na ata de registro de preço somente poderá ser efetuada por órgão ou entidade gerenciadora e por órgão ou entidade participante, salvo em caso devidamente justificado, inclusive contra a não participação, conforme o disposto no CAPT. Então, você veja aí que é bem sério a parte agora de utilização da ata. Parágrafo 2º. O procedimento previsto no CAPT é dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante. Então, se eu sou o próprio órgão gerenciador, eu não tenho que fazer essas justificativas. Dúvidas até aqui no SRP? Agora vamos lá. Isso é muito claro que esse regulamento do SRP vai ter que ser totalmente alterado para cumprir isso aqui. Ou seja, o decreto 7.892 hoje, ele não contempla essas mudanças, ele não contempla tudo que está aqui. Principalmente no carona, principalmente no suplente, tá? Principalmente nas prorrogações de ata, principalmente nas quantidades mínimas e máximas. Mas aqui já tem sim uma ideia do que vai ser pedido aí nas novas contratações. Vamos lá. Participantes, mãozinhas levantadas, quem quer fazer perguntas? Nenhuma? Nenhuma dúvida? Então, enquanto vocês pensam um pouquinho, só para a gente finalizar, Wesley Medeiros LinkedIn, Wesley Medeiros Facebook, @LicitaNews e o canal Licita News Online lá no YouTube com todos os vídeos para vocês. Lembrando a vocês, nós temos dia 17, 18 e 19, curso de impugnação em recurso São Paulo, e nos dias 24, 25 e 26 de outubro em Porto Alegre, ok? Porto Alegre praticamente finalizando inscrições, São Paulo começou agora as inscrições dele, ok? Então nós temos essas duas situações de curso em aberto aí para vocês, para quem quer se qualificar em recurso e impugnação. São 3 dias de curso, quarta, quinta e sexta, simulação, prática real em sala de aula, impugnação, recurso, contra-razão, representação, reconsideração e documentos formais. São 6 módulos que nós vamos ter nessas aulas, um módulo a cada 4 horas, ok? Vamos lá. Dúvidas? Nenhuma dúvida? Tudo tranquilo? Então deixa eu puxar aqui. Apenas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Maurício, diga. Então, vamos lá. Só um comentário. Esse detalhe da carona, só um comentário realmente. A opinião sua, a opinião dos colegas aí, eu não vejo muito com bons olhos. Eu nunca vi assim um contrato efetivo vindo de uma carona. Isso realmente só decorrente de uma inadimplência, de uma gestão de contrato unilateral por parte do fornecedor, seja de bem, serviço ou material. Agora, a carona propriamente dita, eu não vejo assim uma prática muito útil para ela, porque se o cara fosse para fazer o mesmo preço de quem ganhou, com as mesmas condições de quem ganhou, que o fizesse durante a sessão pública, entende? Mas você fala não é na carona, no suplente, né? Desculpa, no suplente, não na carona, no suplente, exato, exatamente nessa questão do suplente, onde está pegando um resquício, né, da lei do pregão, né? Mas o suplente, Maurício, ele é provocado pelo pregoeiro, pelo presidente da comissão. É ele que provoca o suplente, ou seja, acaba-se ali a competição, o Maurício ganha. Aí eu, como pregoeiro, pergunto assim, senhores, quem foi declarado vencedor foi a empresa do Maurício, do Rio de Janeiro. Algum de vocês quer igualar o preço a ele se tornar um suplente? É ele que provoca. Se ninguém quiser, aquela licitação não tem suplente, entendeu? Então, mas por experiência própria, eu participo bastante de pregões praticamente a semana inteira. Eu nunca vi alguém cobrindo oferta ou dizendo que vai fazer o primeiro colocado. Só se tiver muito colado, aí funciona. Caso contrário, não. Senão já tinham feito durante a sessão pública, entende? Sim. Eu não vejo assim com bons olhos efetivamente um artigo que vai fazer tanta diferença assim. Não vai fazer na prática, acho que não. Só se for naquilo que é muito colado. Caso contrário, nas licitações pontuais, não. Verdade. Ok? Fechou, Maurício? Show de bola. Vamos lá. André, alguma dúvida? Não muita, assim.
Eu ainda estou aqui encafifada com o credenciamento na questão de ficar aberto. Por algum tempo alguém vem e se credencia, coitado, perdeu o tempo. Mas não sofra agora não, porque se isso aí for acontecer, só vai ser em 2021. Ah, é? Porque para comigo, vamos lá, nós estamos em outubro. Nós temos uma mudança de presidente da República. Mudando o presidente, aí que o executivo começa a trabalhar. Então, tu tem mudança hoje de deputado, de senador, você tem todo um giro acontecendo no legislativo e no executivo. Então, nessa brincadeira toda aí, essa nova lei só vai a pleno o ano que vem, até julho do ano que vem. Se ela passar na Câmara, ela vai ter que voltar para o Senado, porque ela teve adendos. Se o Senado mantiver tudo que a Câmara mudou, ela vai para promulgação. Vamos pensar isso em julho e agosto do ano que vem. Como isso é uma lei ordinária federal, o vacatio legis dela é de 2 anos, 24 meses. Ela só entraria em vigor em julho de 2021. Entendi. Agora, claro, o credenciamento a gente já usa, vira e mexe e usa para esse tipo de coisa, pegando uma ponga naquela questão da inexigibilidade. Tá, mas olha só, mas se você analisar, lá na inexigibilidade não se tem nem essa previsão de credenciamento. Uma jurisprudência pelo menos aqui para a gente na Bahia, defende-se e passa. Sim, mas assim, eles vão consertar o erro. Agora, eu entendo que não vai prejudicar ninguém, não, porque você vai fazer um pré-credenciamento público, quem se credenciou está um passo na frente, quem ficou sabendo disso depois vai se credenciar, só que não vai ter mais acesso àquele edital que já foi feito, entendeu? Talvez a forma que a gente adotou aqui que seja um pouquinho divergente. Segue esse mesmo sentido, porém, assim, eu publiquei, tem 10 vagas lá, ainda continuo com as 10 vagas, aí vieram 3, eu executei o contrato por uma necessidade, mas eu sei que eu não vou usar tudo, aquela quantidade. Mas o meu edital continua aberto, porque a lei lá está dizendo que eu tenho que ficar com... Mas entendo, o edital continua aberto, mas a contratação não. Justamente para quê? Não faz sentido ficar aberto, sendo que já acabou tudo. Não, mas aí você vai ter uma nova contratação depois. Mas entenda só, olha só, André, onde é que está a sua confusão? Você vai fazer um edital de pré-credenciamento. Esse edital de pré-credenciamento ele vai ficar aberto o tempo todo, de ponta a ponta. Depois você vai fazer o chamamento do credenciamento, que vai ser só para aquelas pessoas pré-credenciadas. Pré-credenciadas, certo. Verdade. São 2 momentos distintos, ok? Beleza. Agora ficou melhor mesmo, de fato. Isso aí. Então vamos lá. Aí voltando, André, só para te falar, por que essa preocupação em deixar o edital aberto? Porque muita gente diz que não foi convidada, que foi prejudicado, entendeu? E por aí vai. Essas pessoas que falam que foram prejudicadas, quando se fecha o edital vai se permanecer aberto para ela o tempo todo. Agora, a nova contratação, não, ela já aconteceu e se fecha, ok? Ok, show de bola. Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos lá, vou começar a puxar aqui as pessoas que perguntam mais. Rogério, alguma dúvida? Não, mais uma colocação, o conflito que vai dar com o decreto do sistema de registro de preço, né? Vão ter que mudar tudo de novo, né? Mas entenda o seguinte, a partir do momento que a lei ordinária mudar, praticamente todos os decretos caem. Isso é normal. Porque todos os decretos estão apensados à lei ordinária. Se você pegar o decreto 7.892, ele é regulamentado pelo quê? Pelo artigo 15 da lei 8.666, que fala do sistema de registro de preço. Exato. Ok? Então, essa mudança vai ser necessária, ok? É bom que vai, vamos colocar assim, vai centralizar tudo, né? Esse é o sonho de todo mundo. Exato. Ok, vamos lá, fechando. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer levantar a mãozinha aí? Edilene não falou hoje. Edilene, alguma dúvida? Peguei o bonde andando. Pegou o bonde andando? Vou ter que assistir a aula depois. Então, mais tarde, você revisa a aula lá. Qualquer coisa, manda pergunta, tá bom? Mando sim. Obrigada. Tchau. Não temos mais nenhuma. Franciane, você está caladinha hoje? Alguma dúvida? Eu tô em estado de choque. Por quê? Ai, Jesus, é muita coisa. É nada, só está começando.
Eu sei que você está começando, mas eu tenho a empresa que eu estou trabalhando, os diretores lá estão enlouquecendo com esse credenciamento, com tudo. E aí eu já estou mais ou menos familiarizada com isso tudo, né? Uhum. E a gente sabe que no começo é bem complicado, mas depois vira uma coisa meio que automática, né? A gente fazer. Depois acostuma. Mas aí amanhã a gente tem até uma reunião que eu vou falar com eles a respeito de matriz de risco. Se você conseguir falar alguma coisa a respeito de matriz de risco, eu lhe agradeço. Matriz de risco hoje ainda é uma incógnita, porque não existe um gabarito hoje ainda para falar de matriz de riscos. Como que eu, administrador público, vou prever um risco que eu não vivi ainda? Isso ainda é muito discutido hoje. Então, o que a gente tem hoje? São matrizes de riscos que estão sendo, como se diz, pulverizadas, e a administração chama aquilo de risco, que nem sempre é risco. Ainda não tem um gabarito do que é risco. Vamos dar um exemplo. Eu vou contratar uma empresa. Essa empresa ela vai fazer hemodiálise. Um exemplo, credenciamento de hemodiálise. Essa empresa tem que transportar o paciente. Quais são os riscos desse contrato? Aí para e pensa. Quais são os riscos do paciente não chegar ao laboratório, do carro capotar, e se alguém morrer? É isso que é matriz de risco. Ela pega da inexecução a todas as consequências que pode acontecer com o contrato, o qual a administração se torna o quê? Corresponsável. Isso é uma matriz de risco. Agora eu tenho que gabaritar. Para cada produto, para cada serviço, eu tenho uma situação de risco. Se eu pegar o que você trabalha aí um pouquinho, papel moeda, qual é o risco do papel moeda? E se esse papel moeda não for de qualidade? E se ele for de fácil falsificação? Quais são os riscos em contratar esse produto? Qual é o risco que ele ocasiona quando ele vai para a rua? Isso é matriz de risco. Só que eu tenho que ver o risco imediato, o risco a médio e longo prazo. É como eu comprar um produto, o período de garantia dele, quais são os riscos que a administração corre. Essa questão do risco que ainda não está bem pautada, nem na instrução normativa e nem orientação normativa está deixando isso claro ainda, Franciane. Entendi. Não, é que eu tenho um exemplo assim, eu estou vendendo cédulas de identidade para o Espírito Santo. Sim. Aí o que acontece? No edital, ele não fala de matriz de risco, só que ele coloca no edital a lei do consumidor, no artigo, se não me engano, acho que é o artigo 24, que ele fala que a qualquer momento o órgão ele pode pedir adequação do produto, já prevendo que em março de 2019 vai acontecer toda a alteração de cédulas de identidade. Então, ele não fala de matriz de risco. Só que na empresa a gente tem que considerar essa matriz de risco, porque hoje em dia a gente se vende uma cédula de identidade antiga por 27 centavos. E a cédula nova, só a cédula já sai por 42 centavos. Então, para a gente, já entra como matriz de risco ou não? Mas entenda só, não, mas a matriz de risco não é só para você, para a administração pública também. Só que essa adequação está prevista no artigo 65 da Lei 8666, que é o aprimoramento do contrato. Ou seja, existem condições técnicas que vai mudar totalmente o objeto. Então, vamos lá. Se eu tenho uma especificação técnica hoje, um edital, que ele fala para a compra de cédula de identidade, papel moeda, vamos lá, especificação X. O ano que vem ela muda para uma identidade digital, com microchip. Mudou toda a especificação técnica. Na realidade, eu vou mais adiante. Não tem nem matriz de risco numa situação dessa. É um outro produto que vai ser comprado. Tem que ser feita uma nova licitação. Porque isso não é aprimorar, é um novo produto. Entendi. Só mais uma coisinha. Nós vendemos uma para a Bahia, nós ganhamos, né? Um contrato de 60 meses, né? E aí o que acontece? Lá ele já prevê que até o final do ano ele quer cédulas antigas. E virou o ano, ele já vai começar a pedir as cédulas novas. Tá, então, mas ele colocou isso no edital, correto? Ele já previu no edital que ele terá essa mudança de modelo de cédula, porque realmente ela é mais cara, ela é mais trabalhosa para se fazer, né? Então você está fazendo a sua proposta em cima de informações condizentes.
Agora, como é que você vai fazer uma proposta para o Espírito Santo se ele não traz essa previsão? Entendi. Entendeu? Na realidade, o edital do Espírito Santo está falho nessa situação. Aí não é uma matriz de risco. Aí, nesse caso aí, é uma falha do edital. Entendi. E quando ele se abre para exclusiva e ninguém participa, dá deserto, e aí quando se abre para ampla concorrência, se existe algumas empresas exclusivas de ME, PP que participam da licitação. Tem alguma coisa estranha? Será que os caras não conseguiram pegar o edital do exclusiva e só viram na ampla concorrência? Provavelmente só viram na ampla concorrência, porque se eles não participarem dela deserta, ela pode fazer a licitação com ampla concorrência. Entendi. Só que na ampla concorrência ele não dá o direito à exclusividade, mas ele tem que dar os benefícios de empate e desempate. Entendi. Tá. Entendeu? Entendi. Mas eu tô ganhando todas. Então tá bom. Você tá ganhando, tá bom. Só eu e a Casa da Moeda que temos. Então vamos para cima. Agora eu tenho que ir para cima da Casa da Moeda, né? Essa é uma briga meio grande, hein? Não, eu não quero essa briga, não. Pode deixar pra lá. Então, Obrigada, tá Moeda. Valeu, tudo de bom. Vamos lá. Deixa eu te achar, Franciane. Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Ok, então, pessoal. Então, finalizamos a 11ª aula. Daqui a pouco o vídeo vai estar lá no YouTube e vai estar lá no nosso canal com todas as aulas, tá? Aquele acesso que vocês fazem, que baixa o material e acessam todas as aulas, tudo bem? Já eu atualizo tudo, agradeço vocês. Quem puder aí, não perca a oportunidade. Só esse ano é o último curso que eu dou, primeiro e último, né, de recurso e impugnação. Também eu estou adotando 1 a 2 por ano, mas esse curso tem 4 anos que eu não ministro. Ele vem bem atualizado, né, bem focado, curso prático de impugnação e recurso. São 3 dias trabalhando com impugnação e recurso. Temos Porto Alegre em fase final de inscrição, São Paulo aí, apesar de ser primeiro, começaram as inscrições mesmo semana passada. Porto Alegre já surpreendeu, já passou dos 18 inscritos em Porto Alegre, tá? Porto Alegre já está confirmadíssimo, São Paulo também confirmado, mas iniciando agora. Então é um curso muito bom, onde vocês vão aprender a fazer impugnação, recurso, contrarrazão, representação, reconsideração e documentos formais. Ele é um curso prático, eu faço a intelecção, forma-se grupo e escrita na hora. Preparar impugnação, preparar recurso, prática real em sala de aula, tá? Então temos essas 2 situações, uma em São Paulo, outra em Porto Alegre. Qualquer dúvida de vocês, basta acessar aí o www.licitanews.com/agenda oficial. Esses 2 cursos estão lá dentro, ok? Então, pessoal, tudo de bom para vocês, né? Só agradecer, show de bola. E vamos encerrar nossa live de hoje. Nos vemos aí na próxima semana. Próxima semana, na segunda-feira, nós temos a aula do curso de preço inexequível, às 9 da manhã, e à noite nós temos o nosso encontro aqui com a PL 6814, ok? Essa semana não tem live, porque eu estou viajando, mas semana que vem eu prometo fazer 2 lives durante a semana, antes do feriado. Tudo bem? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, nos falamos em breve.